A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos permanecer conectados, estudando esse recurso natural, patrimônio do espírito, que pode ser desenvolvido, educado, acurado, estudado, aperfeiçoado através da aquisição do entendimento associado ao sentimento do amor de Jesus em nossas vidas, para servir ao propósito do Evangelho. Você que acompanha conosco já sabe, estamos estudando a apostila Mediunidade, Estudo e Prática, e agora o programa 2. Já iniciamos o módulo 2, tema 2, equipamentos e aparelhos utilizados pelos espíritos na reunião mediúnica. O quarto tópico deste tema 2 trata de um aparelho magnético de contato mediúnico. É o item 4. Médiuns com mandato mediúnico definido, conquistado à custa de dedicação, espírito de sacrifício e amor ao próximo, podem portar um pequeno aparelho instalado pelos benfeitores espirituais que os mantém sintonizados entre si. Então veja que interessante até onde o médium encarnado pode alcançar tanta condição natural de conexão com a espiritualidade superior, que é estabelecido um recurso, um aparelho magnético que faz com que o médium permaneça em conexão, sintonizado com os seus mentores. Então, vamos ver o que se trata. Eis o relato de André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele se refere à médium Ambrosina. Ambrosina trazia o semblante quebrantado e rugoso, refletindo, contudo, a paz que lhe vibrava no ser. Na cabeça, dentre os cabelos grisalhos, salientava-se pequeno funil de luz, à maneira de delicado adorno. É um aparelho magnético ultrassensível com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Mas, meu caro ouvinte, o que é um mandato mediúnico? O que difere da mediunidade comum a todos os espíritos? Vamos esclarecer estes conceitos. Esclarecendo conceitos. Também da obra Nos Domínios da Mediunidade, nesse mesmo capítulo, André Luiz vai acrescentar: um mandato mediúnico reclama ordem, segurança, eficiência. Uma delegação de autoridade humana envolve concessão de recursos da parte de quem a outorga. Não se pedirá a cooperação sistemática do médium, sem oferecer-lhe as necessidades de garantias. E também da obra Seara dos Médiuns, Emmanuel nos informa: o mandato pede excessiva renúncia. No entanto, sem o sacrifício dos operários do progresso, as máquinas poderosas que assinalam a civilização da atualidade não existiriam no mundo. E novamente o André Luiz vai esclarecer: pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou,
Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo por isso a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor, que lhe preside as tarefas. Havendo crescido em influência, viu-se assoberbada por solicitações de múltiplos matizes, inspirando fé e esperança a quantos se lhe aproximam do sacerdócio de fraternidade e compreensão. É naturalmente assediada pelos mais desconcertantes apelos. E também vamos mencionar aqui a médium Ivone do Amaral Pereira, que na obra Devassando o Invisível escreve: o certo é que até mesmo nossos estudos doutrinários, nossos trabalhos espirituais, nossas leituras e até passeios e diversões são por eles dirigidos sob o máximo rigor e método invariável. E quanto à renúncia, tudo isso nos há custado. Escolhem os livros que devemos ler, suspendendo por vezes leituras doutrinárias, para que não sobrevenha o fanatismo, e advertem-nos da inconveniência dos jornais. Apontam-nos as horas de trabalho, as companhias e os amigos, os centros espíritas a frequentar. Desviaram-nos o matrimônio das preocupações, desde antes dos 20 anos de idade. E se amarguras colhemos, insistindo em ilusões do gênero, reconhecemos que provieram da desobediência aos seus conselhos. Então é assim, meu caro ouvinte, o mandato mediúnico é uma conquista e é também uma necessidade do espírito, geralmente com uma missão, não uma simples tarefa, porque até o matrimônio sendo suprido, o que não impede o médium de ter matrimônio, mas nesses casos específicos é suprida a experiência para a dedicação completa. É o caso de Chico Xavier, é o caso de Ivone do Amaral Pereira. Dando continuidade à apostila, nós temos no item 5 um outro aparelho, amplificador da voz. Os benfeitores espirituais fazem uso desse minúsculo instrumento sempre que necessário, permitindo que a voz e as falas dos encarnados e desencarnados sejam ouvidas à distância no plano espiritual. Então é muito interessante isso. O dialogador inicia a conversa para primeiramente ouvir o comunicante, que depois vai receber do diálogo a provável oração, instrução ou entendimento para auxiliá-lo. Toda essa conversa é amplificada para o mundo espiritual, para tantos que se encontram em condições de ouvir, na oportunidade de receber as mesmas colocações, tanto das necessidades, da experiência, da dor que vive o comunicante, quanto do dialogador, que está aprendendo com tudo isso e também oferecendo a sua voz para ser amplificada no mundo espiritual. Trata-se de um recurso muito útil, que inclusive pode ser instalado no local da reunião mediúnica, a fim de que desencarnados que se encontram fora do recinto possam acompanhar o desenvolvimento das atividades no grupo, com leituras, comunicações de orientadores espirituais, atendimento aos espíritos necessitados de auxílio, etc. Então a nossa voz chega nos umbrais da terra, chega nas furnas do umbral, nas situações mais difíceis, desafiadoras que os espíritos que se encontram nas trevas passam. Então são recursos que a espiritualidade utiliza para que a orientação, o evangelho, possa chegar em vários locais no mundo espiritual. Em Obreiros da Vida Eterna consta a utilização do instrumento em regiões de grande sofrimento, durante um trabalho de atendimento aos espíritos sofredores. É exatamente o que estávamos dizendo.
por meio do amplificador da voz, a palavra de Zenóbia, benfeitora, que coordenava o trabalho de auxílio, adquirira impressionante poder de repercussão. Ecoava longe, como se fosse endereçada às almas que, porventura, se mantivessem dormindo a consideráveis distâncias. Então é muito interessante esse recurso, porque o dialogador, inclusive, não deve sussurrar, não deve falar baixinho, só para o comunicante ouvir. Nós temos que falar para que todos que estão na mesa ouçam o que estamos dizendo. Até porque todos vão nos ajudar na avaliação. Depois que os trabalhos terminarem, nós conversamos. Como poderíamos ajudar melhor? O que deveríamos ter dito? O que foi dito que não deveria ser dito? É sempre aprendizagem. Então, com essa informação de que o que estamos oferecendo, independente da menor expressão que seja das nossas condições, dos limites que apresentamos, é sempre auxílio para aqueles que se encontram em completa ignorância da vida do mundo espiritual onde se encontram. É claro que, sabendo de toda essa organização, a nossa responsabilidade vai aumentar muito mais, mas não nos permitamos as manifestações do orgulho ou das ideias de que nada somos, porque essas depreciações acabam nos tirando do trabalho. Ao afirmarmos que não somos capazes, ao afirmarmos que não estamos preparados, ou que não estamos ainda em condição, e não é o nosso trabalho realizar o tipo de diálogo que se estabelece na reunião mediúnica, acaba o trabalhador não se fixando na proposta. Mas se nós oferecermos a simplicidade dentro das possibilidades do que se pode oferecer, a doação já será muito grande, porque a miséria espiritual, meu caro ouvinte, é ainda muito maior. As necessidades espirituais são gigantescas. As trevas estão dentro dos espíritos que agora jazem nos umbrais da terra e são infelizes e precisam ouvir uma palavra de coragem, de despertamento, de consolo, de amor, de acolhimento para que eles se recuperem. Então, qualquer baga de amor, o mínimo que seja das nossas possibilidades, com Jesus, já será muito, meu caro ouvinte. Não se limite. Vamos continuar estudando os equipamentos que o mundo espiritual possui no trato das reuniões mediúnicas já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando a apostila da Federação Espírita Brasileira. Você acompanha aqui conosco na Rádio Rio de Janeiro, meu caro ouvinte. A apostila denomina-se Mediunidade, Estudo e Prática, e agora estamos no programa 2. Esse módulo 2, tema 2, trata desses equipamentos, desses recursos, os aparelhos que o mundo espiritual instala tanto nos médiuns quanto nas salas das reuniões mediúnicas do lado do mundo espiritual, amplificando nossas vozes, estabelecendo recursos plasmáticos de expressão histórica, de registro do mundo espiritual, em que o espírito vai se enxergar em vidas passadas para justificar a sua condição, e tantos outros recursos de identificação vibratória,
de faixas vibratórias de contenção para dividir os grupos em que os espíritos sofredores serão atendidos. O item 6 fala do aparelho de comunicação com os encarnados. Trata-se de um equipamento constituído de um grande globo cristalino de altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho, idêntico aos nossos alto-falantes. Esse trecho foi retirado da obra Nosso Lar. O autor também é André Luiz. Descreve então André Luiz em Nosso Lar. A principal finalidade do aparelho é a comunicação com os encarnados, nem sempre situado na reunião mediúnica, para atender finalidades específicas. A pessoa desprende-se momentaneamente do corpo físico e se desloca no plano espiritual, em local onde lhe seja possível estabelecer conversação com desencarnados que lhe são afins. Então veja como é interessante o recurso do mundo espiritual. Nós estamos aqui vinculados ao plano terreno, muito apegados às coisas, distraídos e muitas das vezes em excesso, nos iludindo, e temos tanta saudade daqueles que nos anteciparam no mundo espiritual. Então o que os espíritos fazem? Estabelecem um mecanismo de conexão como se fosse um aparelho telefônico, esse globo cristalino em que possui vários fios com alto-falantes. E nós, encarnados, ao dormirmos, vamos até esses locais específicos. Não obrigatoriamente, não é uma reunião mediúnica, mas é um momento em que vamos nos deslocar no plano espiritual e estabelecer conversação com os desencarnados que são afins a nós. Então a pergunta que se faz é: por que utilizar um equipamento, já que é possível estabelecer diálogo direto entre encarnados e desencarnados, sobretudo no momento da emancipação? Você deve estar fazendo essa pergunta, não é, meu caro ouvinte? E a resposta à indagação é assim fornecida por um benfeitor espiritual. É preciso lembrar, disse Nicolas atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-las. Então é muita emoção. A gente não se contém. Então a gente precisa conversar, ainda com certa distância, para não entrar em choro convulsivo ou desespero, e isso não vai ser favorável na comunicação. E o item 7 fala de um aparelho para emissão e recepção de mensagens. É um recurso tecnológico utilizado no plano espiritual quando se deseja estabelecer comunicação urgente. Citado no livro Sexo e Destino, André Luiz comenta: diante dos microaparelhos existentes no plano físico para emissão e recepção de mensagens a longas distâncias, é desnecessário comentar as facilidades de intercâmbio no plano espiritual. O aparelho fora utilizado em situação de emergência, durante o atendimento ao encarnado que se encontrava em processo obsessivo. Não conseguira auscultar as minudências do plano obscuro que se formava. Os pensamentos de Cláudio, o encarnado em processo de auxílio, e do vampirizador entrelaçavam-se em estranhos propósitos imprecisos. Expedi comunicação em despacho rápido para o irmão Félix, salientando a necessidade de nosso encontro, recolhendo-lhe a resposta que não me alentava. Viria à noitinha, não mais cedo, à vista das inadiáveis obrigações. Então esse é um trecho da obra Sexo e Destino, quando André Luiz, assistindo ao encarnado necessitado, entrou em contato com o mentor para que ele pudesse auxiliá-lo. Então, se nós temos hoje, no plano material, a possibilidade de se comunicar com qualquer pessoa do outro lado do planeta no mesmo segundo, e todos nós na Terra somos aqueles que desfrutam das condições de tudo que existe no mundo espiritual em cópia imperfeita,
Então tudo é melhor no mundo espiritual, já existe muito antes de existir na Terra. Os recursos tecnológicos existem no além, são inúmeros e diversificados, e impossíveis de serem descritos no espaço de um tema de estudo. Há equipamentos simples e sofisticados, contendo maior ou menor grau de precisão e de uso generalizado ou restrito. Então isso se dá muitas das vezes quando médiuns clarividentes observam esses aparelhos e mal conseguem descrevê-los, tamanha a sua complexidade. Outros são muito simples e fáceis de serem descritos, que é o caso do psicoscópio, que parece um binóculo que vai determinar através de raios infravermelho, ultravioleta, as possibilidades vibratórias dos encarnados. Então existem aparelhos simples e existem aparelhos quase que indescritíveis para nós, mesmo quando estamos diante deles, para poder tentar descrevê-los. Mas importa considerar a tecnologia, aqui no outro plano da vida, é utilizada por espíritos esclarecidos e bondosos, que sempre pensam no bem, mas também por espíritos que têm a mente à prática de ações inferiores. Não podemos esquecer. Então não é porque existe o aparelho que isso vai dar o aval à moral de quem o possui. O recurso intermediário da conexão é sempre neutra. A intenção é que vai estabelecer o concurso apropriado desse objeto. Então não é o objeto que vai qualificar se a reunião é boa ou ruim, se os espíritos são superiores ou inferiores, mas sim qual o propósito dessa união, qual o propósito, qual a intenção de estarmos reunidos para estabelecer a assistência então dos bons espíritos. As reuniões têm que ser sérias, o caráter tem que ser digno, a doação tem que ser voluntária dentro das características do amor do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo próprio autor Emmanuel. O item Mensagem aos Médiuns. Venho exortar a quantos se entregaram na terra à missão da mediunidade, afirmando-lhes que, ainda em vossa época, esse posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Faz-se mister que todos os espíritos, vindas ao planeta com a incumbência de operar nos labores mediúnicos, compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu elevado e nobilitante trabalho. Médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande, pela fração de certeza que vos foi outorgada, e muito se pedirá aos que muito receberam. Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta, o que seria crestar com as vossas próprias mãos as flores da esperança numa felicidade superior que ainda não conseguimos alcançar. Pesai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso renuncieis à própria personalidade, aos desejos e às aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize.
Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, convidando-nos ao exercício da mediunidade com consciência, com renúncia, e que possamos fazer a distinção entre os valores, entre aquilo que estabelecemos por conexão, para não deixarmos de lado esse compromisso com Jesus, que é a reabilitação dos nossos espíritos perante a justiça divina na oportunidade do trabalho do bem. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.